E se eu te dissesse que a boa menina que mora dentro de você está sabotando secretamente a sua felicidade e seu prazer? É aquela voz que a gente introjetou que fica te falando a não incomodar, não querer demais, colocar o desejo do outro sempre em primeiro lugar antes do nosso. Muitas vezes, vamos ser sinceros, a gente nem pensa no nosso, né? Mas e se o maior ato de amor próprio e a chave para encontrar aquela sua potência for justamente começar a desobedecer essa voz? Fica aqui comigo que a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Meu nome é Vicky Mansur Pisa, para quem não me conhece, eu sou terapeuta de mulheres, especializada em sexologia. Você já se sentiu assim? A estação vai subindo, aquele momento do orgasmo tá chegando, mas em vez de se entregar, sua mente começa uma contagem regressiva. Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu tô fazendo a cara certa? E aí, de repente, o prazer que estava ali no seu alcance desaparece. A dificuldade de ter orgasmo, especialmente com um parceiro, porque essa é uma das queixas mais comuns que eu recebo no consultório. Consigo sozinha, mas não consigo junto dentro de uma relação. Ela vem como umas dores muito fortes, né? Que ela vem carregada dessa culpa silenciosa, de que tem algo de errado comigo, com meu corpo. Mas e se eu te falasse que na maioria das vezes o problema ele não é o corpo, né? Principalmente nesses casos em que a mulher consegue chegar lá sozinha. É que o que acontece? Para a gente poder sentir, primeiro a gente precisa dar permissão para nossa mente shut down e se calar. A primeira coisa que a gente precisa entender, como a pesquisadora sexual mais famosa de todas, que é a Emily Nagoski, ela explica, é que o orgasmo ele não é uma função genital. Ele é um evento que acontece no cérebro. E ele vai ser uma liberação espontânea dessa tensão neuromuscular. O problema é que o mesmo cérebro que permite que a gente sinta prazer também é nosso maior crítico. Aquela vozinha, né, da boa menina, da mulher perfeita. E aí a Emily Nagoski vai chamar isso de spectorating, e em português, síndrome do espectador. E aí o que acontece? Em vez da gente estar presente ali no momento, sentindo todas as sensações do corpo, a gente começa a assistir de fora. A gente fica se preocupando se está marcando a nossa barriga, se a gente está fazendo algum barulho estranho, se o parceiro está gostando, se a parceira está gostando. Ou seja, você vira uma espectadora da sua própria performance e, mais do que uma espectadora, uma crítica, uma julgadora. E aí essa ansiedade dessa avaliação, ela atua como o principal freio que impede o nosso desejo de avançar e o nosso orgasmo de chegar. Em termos psicanalíticos, é essa sua persona, ou seja, aquela máscara social que a gente usa da boa menina, vigiando, julgando, com medo de que essa parte mais instintiva, essa sombra apareça de forma errada, seja julgada, seja criticada. É uma parte sua que não permite, né, que você se expresse de uma forma mais autêntica. E aí o que acontece? Esse estado da espectadora, ele é alimentado por uma armadilha que é ainda maior, que é o que a gente vive hoje, que a gente chama de ditadura do orgasmo. Ou seja, a gente transforma o prazer numa meta. E aí o que acontece? A gente tem esse mecanismo no nosso cérebro que a gente pode chamar de little monitor, ou seja, é um pequeno monitor. Esse monitor, ele sabe qual é o seu objetivo, que nesse caso é o orgasmo, e ele fica o tempo todo medindo o seu progresso em direção a ele. Então, quando ele sente que essa meta ela é atingível, tudo bem, ok. Mas no momento, comendo cabelo. Mas no momento que ele avalia que esse esforço é grande e o progresso é pequeno, ele coloca a gente num penhasco emocional, que vai deixando a gente frustrada, desesperada. É aquela hora que a gente pensa, ai, não vou conseguir, e aí que a gente não consegue mesmo. E aí o que acontece? Se a gente fica ali tentando, isso raramente vai funcionar. Por quê? Porque só vai aumentar a pressão e esse sentimento de fracasso. Então, quanto mais a gente fica ali, naquela coisa compulsiva, tentando, mais isso piora a situação, tá, gente? Então é importante a gente falar isso, porque é como se fosse, quem já me segue aqui um tempo sabe que eu gosto sempre de usar essa analogia, um carro. Tem o freio e tem o acelerador. Se você está pisando no acelerador com o freio de mão puxado, você não vai sair do lugar, você só vai desgastar o carro, tá? Então, qual que é o caminho, né? O que a gente precisa pensar aqui? E aí tem uma intervenção que ela é, inclusive, irônica, e é um dos atos mais revolucionários que você pode fazer se você tem esse problema. E o que é isso? Tirar o orgasmo da mesa. Por um tempo, por umas semanas ou até por uns meses, o orgasmo ele deixa de ser o objetivo.
a nossa única meta ela passa a ser sentir prazer. Só isso. Ou seja, a gente tira essa pressão. Precisa gozar, precisa chegar lá, tem que ser isso. Se não rolar isso, a gente está frustrada no sexo, né? E aí o que acontece? Com isso, esse pequeno monitor, ele relaxa. E aí a gente vai saindo dessa posição de julgamento, saindo desse lugar da espectadora e voltando para o corpo. Por quê? Porque se é sobre a gente sentir prazer, a gente vai sentir mais, vai sentir menos, vai entrar nesse estado de mindfulness, de observar esse corpo. E a partir desse estado de segurança, sem essa tirania da performance o tempo todo, a gente volta a ter permissão para sentir. Então, é paradoxal, mas um dos caminhos mais eficientes para a gente ter mais orgasmos é parar de ficar tentando ter orgasmo o tempo todo. É trocar o objetivo, né? Lembra da ditadura do orgasmo, pela jornada. E aí eu acho que sempre vale a gente falar que essa sua dificuldade com o orgasmo ela não é um defeito. Muitas vezes ela é um sintoma de uma mente que não aprendeu a se sentir segura o suficiente para se entregar e de um corpo que está super tenso por carregar todo esse peso dessa performance. Então, aprender a acolher esse corpo, a se comunicar com seu parceiro ou parceira, a tirar o orgasmo desse pedestal da obrigação e pegar esse lugar da gente ter uma profunda conexão com o nosso prazer, com a pessoa que está ali, com o momento que a gente está vivendo, ajuda a gente a desarmar esse monitor interno e construir um caminho mais gentil e prazeroso para a sexualidade. Se você sente que está precisando de ajuda para poder soltar esses freios, para entender como isso funciona na sua mente, o link para agendar uma conversa comigo está aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.